Intercâmbio de curta duração. Vale a pena? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Oiê, se você ainda não me conhece, meu nome é Samara e eu tô aqui em Londres no momento, mas eu já fiz vários intercâmbios aí pela Europa e mostrei alguns deles aqui no canal, né? Alguns não, que eu ainda não fazia conteúdo naquela época, mas vocês encontram informações sobre vários desses intercâmbios aí pela Europa. E nos últimos 5 anos, mais de 5 anos na verdade, eu venho aí experimentando vários tipos de intercâmbios que existem, né? E posso falar um pouco mais sobre isso pra vocês, e inclusive muitos deles foram intercâmbios de curta duração. Eu vou deixar aqui na descrição também desse vídeo o link pro Guia do Intercambista na Europa, que é um projeto meu que eu criei e desenvolvi pra vocês, que junta toda a minha experiência e tudo que eu aprendi nesses últimos mais de 5 anos aí fazendo intercâmbios aqui pela Europa. E inclusive com muitos intercâmbios lá que muita gente não sabe que existem, né? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o guia, dá uma olhadinha aqui na descrição que eu faço um resuminho também sobre os tipos de intercâmbio que eu abordo lá dentro do guia, pra você ter uma noção de como que tudo funciona. Mas nesse vídeo a gente vai focar nas experiências de curta duração. As minhas experiências de curta duração são 3 principais. Foi um intercâmbio de 1 mês aqui em Londres, que eu vim pra aprender inglês. Teve um intercâmbio de 2 semanas que eu fiz em Valladolid, na Espanha. E também teve um intercâmbio de 2 semanas também, que foi, na verdade, um voluntariado, né, que eu fiz na Grécia de 15 dias. Mas as outras experiências que eu tive de intercâmbio foram todas de pelo menos 1 mês ou mais de 1 mês. Então foram experiências que tiveram uma duração um pouquinho maior, como por exemplo a experiência que eu tive de intercâmbio na Irlanda, que foi uma experiência que durou 2 anos. Então foi uma experiência bem longa, bem diferente do que a gente vai falar aqui hoje. Falando de prós e contras, né, das experiências de curta duração. Primeiro vamos pros prós. Primeiro pró que eu queria falar, né, com relação a um intercâmbio de curta duração, é que mesmo a experiência sendo curta, né, vai ser uma experiência imersiva. Então você vai ter a oportunidade de ter uma imersão cultural, mesmo que ela seja uma experiência, né, mais curta. A imersão, ela vai acontecer, mesmo que seja por um período menor de tempo. A segunda vantagem é o aprendizado rápido do idioma. É uma experiência, né, que não é tão profunda assim? Sim, você não vai aprender e ficar fluente em 2 semanas? Talvez não. Porém, a quantidade que você vai aprender em 2 semanas, eu tenho certeza que vai ser, assim, pela minha experiência, que vai ser muito mais do que você aprenderia estudando o mesmo idioma por 2 semanas no Brasil. Querendo ou não, isso acelera um pouco, né, o seu aprendizado no idioma que você quer falar. Como, por exemplo, foi o caso de quando eu fiz o intercâmbio para aprender espanhol na Espanha. Eu fiz só 2 semaninhas e eu senti que nessas 2 semanas o meu ouvido meio que abriu pro espanhol. Porque eu tava lá escutando espanhol o tempo todo, tentando falar tudo em espanhol. Com certeza eu aprendi muito mais espanhol naquelas 2 semanas do que se eu tivesse passado as mesmas 2 semanas no Brasil estudando espanhol. Como eu passei 2 anos no Brasil estudando espanhol e eu achei que eu só consegui de fato abrir o meu ouvido para o espanhol depois dessa experiência imersiva na Espanha. Uma grande vantagem, né, dos intercâmbios de curta duração é a flexibilidade de tempo. Então você pode encaixar esses intercâmbios na sua rotina de trabalho, por exemplo, pegando umas férias, fazendo em momentos ali que você vai ter disponível para isso. Então é muito importante também pensar nisso no momento que você estiver pensando sobre o seu intercâmbio. Porque se essa for a única forma que existe, né, de você ter uma experiência de intercâmbio, então por que não, né, encaixar ela no momento de férias, seja do trabalho ou seja dos seus estudos, para que você consiga viver essa experiência. Já uma experiência, por exemplo, do estudo e trabalho na Irlanda, é uma experiência que vai demandar 2 anos aí do seu tempo. Então isso não vai permitir que você tenha as mesmas condições de estudo e trabalho que você tem no momento, se for o caso, né? Você precisaria, sei lá, pedir demissão do seu trabalho, ou então pedir uma pausa, né? Eu nem sei mais como é que é o nome disso, mas assim, pedir uma licença, não sei, para que você possa fazer a viagem e depois retornar para sua vaga, ou então trancar a universidade. Então é uma coisa que você não consegue facilmente encaixar já na rotina que você já tem no seu país. Mesmo sendo uma experiência, né, de curta duração, é uma experiência que vai te permitir conhecer pessoas, criar, né, laços de network, por exemplo, que você pode levar para sua vida. Claro que, se você puder fazer isso
isso por um tempo maior, talvez você consiga desenvolver muito mais contato com essas pessoas, mas mesmo tendo uma experiência de curtíssima duração, é uma oportunidade que você tem de fazer, né, esse network, de conseguir ter essa experiência de imersão. Outra vantagem de um intercâmbio de curta duração é que você vai conseguir, nesse curto período de tempo, ampliar os seus horizontes e se abrir para uma nova cultura. Coisa que você não conseguiria, por exemplo, viajando, sei lá, para algum resort perto da sua casa, por exemplo, no seu período de férias, vamos dizer assim. Ou então numa viagem, né, sem ser um intercâmbio, sem ser uma experiência de troca cultural. Então, nesse período de tempo, você vai conseguir, por mais que seja por um período bem curtinho de tempo, fazer essa troca, ter essa oportunidade que você não teria se você usasse as suas férias ou o tempo que você tem livre para fazer só uma viagem ou para só ficar em casa assistindo televisão. Todas as minhas experiências de intercâmbio, tanto de curta duração quanto de longa duração, foram experiências que foram muito importantes para mim e para o meu desenvolvimento. Eu não deixaria de viver nenhuma delas, nem os perrengues assim, eu acho que foram muito importantes também. Eu particularmente gosto mais das experiências de longa duração, porque eu acho que eu consigo criar muito mais vínculo e contato com a cultura local, com as pessoas que estão nesse intercâmbio comigo. Porém, né, quando não tem outro jeito, eu acho que é melhor ter uma experiência de curta duração do que não ter nada. Eu acredito muito nisso, eu acho que toda experiência é válida, né, e se é essa experiência que você pode fazer no momento, então por que não? Mas existem alguns contras, né, e agora vamos para a parte de contras, na minha opinião, que existem nesse tipo de intercâmbio de curta duração. O primeiro contra é o tempo limitado. Então você tem pouquíssimo tempo para viver todas as experiências que você quer viver naquele país, naquele local que você escolheu o seu intercâmbio. E isso pode acarretar na falta de conexão mesmo com o destino, com as pessoas locais, com o seu objetivo, seja ele de aprender um novo idioma ou de criar laços de network e tudo mais. Com isso, o próximo contra eu acho que é a dificuldade de aprofundamento, que é justamente, né, pela limitação de tempo. Você não vai conseguir se aprofundar naquela cultura como você se aprofundaria quando você fica por muito tempo no país. No caso, por exemplo, eu passei 2 anos morando na Irlanda, né, fazendo estudo e trabalho, e eu criei laços assim com a cultura irlandesa. É uma cultura que eu amo, é uma cultura que eu tive a possibilidade de aprender muito sobre, e foi uma experiência assim que mudou minha vida e eu não posso negar isso. Outro contra é que você vai precisar, no momento de fazer um intercâmbio de curta duração, de ter uma adaptação muito rápida. Porque se você não se adaptar ali em 1 mês, você nunca vai se adaptar àquela cultura, àquele lugar. Então a adaptação para o intercâmbio de curta duração, ela precisa ser muito rápida para que você consiga de fato se adaptar a essa nova rotina de intercâmbio e que você possa aproveitar o intercâmbio como um todo. Então, como ele exige isso, né, não é todo mundo que vai conseguir se adaptar tão rápido e muitas vezes, né, você vai acabar indo embora do país sem de fato ter se adaptado à cultura, sem de fato ter vivido experiências que só depois da adaptação você de fato vai conseguir viver. Mas mesmo assim, eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, né, depois de ficar 1 mês aqui em Londres, eu já tava estranhando um pouquinho as coisas. Então, assim, eu consegui me adaptar bem rápido e já tava tão adaptada que quando eu cheguei lá eu estranhei. Mas não se compara, né, quando eu vou pro Brasil agora, porque quando eu vou pro Brasil agora, é assim, é das pessoas terem que segurar na minha mão pra eu atravessar a rua e fazer as coisas, porque eu fico meio pateta, eu fico querendo andar com o celular na mão na rua e aí minha mãe fica brigando comigo, então essas coisas assim acontecem. Então eu tô muito mais adaptada, né, do que naquela época, com certeza. E claro que uma outra desvantagem é a quantidade, né, de oportunidades mesmo para que você tenha uma imersão. Como vai ser um período de tempo muito curto, você vai ter menos oportunidades de fato fazer alguma coisa com a galera que tá no seu intercâmbio com você, de fato conhecer pessoas diferentes, justamente porque você tem pouco tempo para que essas coisas aconteçam, né? As coisas precisam ali de tempo para acontecer. Então, quanto menos tempo você tem, menos oportunidades ali vão aparecer nesse período de tempo do seu intercâmbio. E por último, mas não menos importante, eu acho que um grande contra, né, de se fazer um intercâmbio de curta duração é a dificuldade de fato alcançar a fluência. Isso porque, gente, não dá. A gente não consegue ficar fluente no idioma e do 0 ao 100 em 2 semanas. Isso não acontece. Eu falei pra vocês que meu ouvido abriu pro espanhol em 2 semanas, mas eu já tinha estudado espanhol por 2 anos no Brasil. É uma língua que é muito parecida com o português. Então, eu cheguei na Espanha e
pra praticar mesmo por 2 semanas, fazer um intensivão. E é claro que eu não consigo falar fluentemente como uma pessoa que mora há 2 anos na Espanha. É óbvio que eu não vou entender tudo que um nativo fala. E essa é a grande questão, né? Porque às vezes as pessoas acham que vão fazer um intercâmbio de 1 mês e vai sair de lá super fluente. E não é assim. Tudo depende do quanto você vai se expor de fato à língua, né? Enquanto você vai conseguir se adaptar rapidamente a esse intercâmbio para você conseguir criar mais oportunidades ali de fato, né, ter contato com a cultura. Então isso é uma coisa que você precisa analisar quando você tá nesse intercâmbio de curta duração, porque você tem o seu tempo limitado. Então você precisa fazer tudo isso muito rápido, se inserir na cultura, e claro que depende de todo o background que você tem lá atrás, do quanto você já estudou, do quanto de contato que você já teve com aquele idioma. E 2 semanas, por exemplo, né, a 1 mês, é muito pouco tempo para você de fato ficar fluente. Mas claro que você pode esse ano fazer 1 mês, né, de intercâmbio em Londres, por exemplo, para aprender inglês. Volta pro Brasil, continua fazendo as suas aulinhas ali regulares, né, usando de repente aplicativos como tem o próprio Cambly e tudo mais. Vai fazendo esse acompanhamento ali, né, continua estudando e depois no outro ano vem para ficar mais 1 mês. Claro que dessa forma pode ser que você consiga alcançar, né, a fluência que você deseja. Mas assim, é difícil, né, você de fato alcançar, ficar 100% fluente em 1 mês de intercâmbio. Vamos ser bem honestos e sinceros aqui nesse vídeo. Desculpa, né, jogar esse balde de água fria, mas eu vim aqui para contar a realidade. E se você quiser saber muito mais sobre intercâmbio, eu vou deixar aqui na tela uma playlist com os vídeos do canal sobre intercâmbios, com muitas dicas e muitos tipos de intercâmbios aí que você pode fazer aqui na Europa, principalmente. Mas por hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, conhece alguém que precisa conhecer todo esse conhecimento que eu tô passando aqui, envie esse vídeo para essa pessoa e até a próxima.